Não há nenhuma dúvida quanto a isso, viu, Fabiola? Nenhuma dúvida. A responsabilidade política do Bolsonaro já é latente. Ninguém tem dúvidas quanto a isso. Quem acompanhou os 4 anos de Bolsonaro e assistiu à escalada golpista na retórica do presidente sabe que ele é responsável por isso que aconteceu em 8 de janeiro. Agora, é preciso transformar a responsabilidade política em responsabilidade criminal e também eleitoral. Criminal, porque o presidente precisa responder num processo penal, ele já está, inclusive, já foi incluído nessa investigação sobre 8 de janeiro, mas de uma forma muito tênue, porque reproduziu 2 dias do quebra-quebra, um novo vídeo contestando o resultado das urnas, dizendo que o Lula não foi eleito, que houve fraude na eleição, e agora se sabe que o filho dele é que compartilhou esse vídeo. Então tem que botar os dois ali, o Bolsonaro e o filho, no processo. O Bolsonaro já está, mas é preciso que essa investigação aprofunde, sobretudo depois que foi apreendida aquela minuta de golpe na casa do ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres. Ali ficou muito claro o nexo, o elo entre o plano do Bolsonaro e isso que aconteceu em 8 de janeiro. Então, é muito nítida essa responsabilidade do presidente. Na esfera criminal, há essa iniciativa de inclusão do presidente no inquérito e há os processos que correm, 15 ou 16, na Justiça Eleitoral, que podem resultar na sua inelegibilidade, na cassação dos direitos políticos do Uhum. Bolsonaro. Isto é muito importante que aconteça, Fabiola, e não dá para negligenciar também essa parte do problema. Agora, tem uma frase, Fabiola, do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique costuma citar, repetir muito uma analogia que ele ouviu do líder socialista da Espanha, o Felipe González. Ex-presidentes, segundo o Felipe González, são como vasos chineses. Todo mundo acha lindo, mas ninguém sabe onde colocar. O Bolsonaro, recém-saído de uma presidência conturbada, ele se parece muito mais com outro tipo de vaso, que cheira mal e não é tão bonito. Mas ele se coloca voluntariamente nos lugares mais indesejáveis. Agora mesmo, o Bolsonaro acaba de se enfiar na pauta da conversa que o Lula vai ter com o Joe Biden no início de fevereiro. Lula está indo aos Estados Unidos, vai se encontrar com o presidente americano, já avisou que pretende tratar com ele deste problema de ameaças à democracia, porque o Biden tem lá o Bolsonaro dele, que é o Donald Trump, e o Bolsonaro resolveu esticar as suas férias nos Estados Unidos. Ele estava pretendendo voltar no final do ano, agora já está falando em ficar mais tempo e já estão organizando uma vaquinha de empresários para manter o presidente nos Estados Unidos. Imagina um empresário que se dispõe a financiar uma estadia longeva do Bolsonaro nos Estados Uma Unidos. Então, o palestra, que né? parecia. Eles vão Estão fazer essa querendo. vaquinha para pagar palestras. Então, assim, empresários que querem uma palestra de Bolsonaro, na verdade, né? Imagina o que o Bolsonaro tem para dizer, né? Então, essa esticada do Bolsonaro transforma as férias dele ali na vizinhança do Pateta, ali em Orlando, numa rota de fuga. Isso se transformou num plano de fuga. E, evidentemente, o Lula tem que tratar disso com o Joe Biden. Os Estados Unidos vão admitir isso, dar abrigo a um personagem que está, inclusive, no despacho em que incluiu o Bolsonaro no inquérito sobre o 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes postergou o agendamento do depoimento que o Bolsonaro terá que prestar à Polícia Federal. Ele fala: não, como o presidente está nos Estados Unidos, nós podemos tratar disso mais adiante. Agora, vai ficar adiando indefinidamente? Em algum momento, esse interrogatório vai ter que ser marcado. Aí a Polícia Federal vai colocar o Bolsonaro na lista vermelha da Interpol, vai trazer o Bolsonaro na marra para prestar depoimento. Então, é uma questão que vai ter que ser discutida com o presidente Lula e o presidente Joe Biden, nesse encontro no início de fevereiro. Então, nós temos aí esse vaso chinês, que parece mais com outro tipo de vaso, que nós precisamos aprender a lidar com ele. E não será, agora mesmo estamos discutindo, veja o ponto a que chegamos, Fabiola. O Bolsonaro já tem uma renda que, somando a aposentadoria dele de
de deputado com aposentadoria de militar, que embora ele tenha sido expurgado das Forças Armadas, ele tem aposentadoria, ele tem uma renda de mais de 40 mil reais. E o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, está cogitando dar a ele um salário de mais 39 mil reais. Então, esse presidente precário, golpista, fujão, pode receber mais dinheiro do contribuinte brasileiro. Nós precisamos parar de tratar isso como uma piada. Isso é uma coisa muito séria. Então, se o Valdemar não desistir dessa ideia, alguém tem que já começar a esboçar uma ação popular para interromper essa pantomima. Não dá para manter o Bolsonaro no déficit público, já é uma temeridade. Aumentar o custo do Bolsonaro para o contribuinte, aí já é uma disfarçatez com a qual não se deve contemporizar, Fabiola.